você mantiver firme até o fim, será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então virá o fim. O amor de muitos esfriarão. Você sente isso esses tempos? Geração que quer ser salva sem pastor, geração que quer ser salva sem ir para a igreja, geração que quer ser salva sem carregar a cruz, mas querem ser salva. Só que não façam isso. Continue com a sua fé. Até quando, pastor? Até o fim. Eu não sei as suas dores que você entrou aqui, mas eu sei que Ele pode te ajudar. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui, mas eu sei que Ele pode todas as coisas. Só que Ele fala: aguenta firme, não pare, não desista, não abaixe a cruz. Ele nos amou primeiro. Se você está aqui, você ouviu falar dele. Para onde você irá sem Ele? Não há lugar. A minha filha me indagou semana passada, ela falou: pai, qual é o seu medo? Eu falei: menina, filha do seu pai, sabe que eu fiquei sem saber o que responder? Porque como você está em Cristo, se eu morrer, estou pensando que nem Paulo, é lucro. Mas se eu viver, eu vou gastar minha vida para Ele. As minhas dores não será comparada àquilo que Ele tem preparado para mim. A minha situação hoje não diz quem eu sou nele. Mas para isso eu tenho que continuar indo, continuar no caminho. Só que hoje muitos se esfriaram. A palavra às vezes para muitos são loucura. A palavra hoje para muitos não querem ouvir aquilo que a palavra diz, mas querem ouvir aquilo que satisfaz. Mas o que satisfaz não é o que você quer ouvir, mas o que a palavra diz. Está na hora do despertar, está na hora de nós acordarmos, porque muitos morrem, muitos se perdem, porque não há aquele que clama, aquele que prega, aquele que fala as boas novas. Não somente no altar, mas na sua rua, na sua casa, no mercado, onde você colocar os pés. Está na hora do despertar. A palavra vai dizer que é loucura. Muitos dizem que é loucura a palavra, mas ainda hoje pedirá a sua alma. O que você vai dizer? Nós tivemos um encontro, foi engraçado que o irmão falou para a gente, isso eu posso revelar. Se Jesus voltasse hoje, Ele faria assim, ó: vou voltar para o final da fila, porque eu sei que eu estou errado. Você ri? Sabe que não está carregando a cruz, sabe que tem que fazer, mas não faz. Evangélicos sem cruz são cristãos sem céu. Aí vai dizer: se Jesus voltasse, eu não servia direito, mas servia um pouco. Eu não orava direito, mas eu orei só um pouco. Eu não li a palavra, mas eu li só um pouco. No Salmo 91, amarelinho. Às vezes falam: não consagrei o que eu poderia, mas consagrei um pouco. Só que eu ia quase, imaginei falando, quase todos os cultos. Quase todos os cultos. Mas eu fui a alguns. Só que eu não entregava a minha vida na frente. Mas eu ia. Você via. Imagina falando: eu gostava do Senhor. Eu ia para a igreja.
Você está no meu coração, Jesus. A palavra vai dizer em Mateus 7:22, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhe darei abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, pois praticai a iniquidade. Uns vão dizer: Deus é amor, Ele perdoa. É só meus errinhos de estimação. Você vai entender, Senhor. Ele perdoa aquele que arrepende e não pratica mais. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justo. Só que Ele não quer que todos se percam. Aí Ele manda um louco e fala: desperta, porque está na hora. Está na hora. Já estou às portas. E muitos dormem e não ouvem o que eu estou anunciando às igrejas. Imagina ouvir isso. Imagina você ouvir isso de Deus. Imagina Deus te olhando assim: filho, lá na porta do céu, filho, você quase conseguiu. Imagina, filha, você quase chegou lá. Ele olhar assim: a parte de mim, não conheço você. Vai para o lago de fogo, enxofre. Lá você pode ir. E Deus dizendo: agora você vai para lá, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, o lugar para onde serão expulsos, e chamado lago de fogo, em Apocalipse 20, do 14 ao 15. Usa a imagem de um lago de fogo com enxofre para mostrar que este lugar é longe, longe de Deus, e é terrível o cheiro de sofrimento. No Apocalipse 20, 10. Amados, está na hora, igreja. Está na hora, jovem. Está na hora, amados. Em Apocalipse 22, 15 diz: porém estarão de fora os cães, os feiticeiros, fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a representante estrela na manhã. No versículo 17 diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E todos aqueles que ouvem digam: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba do cálice da água da vida. Mas quem estiver dormindo não bebe. Mas aquele que tem ouvidos ouça o que aí o Espírito diz à igreja: desperta, desperta. Aqui fala de fornicadores, qualquer relação sexual fora do padrão do casamento entre o homem e a mulher, ato sexual que não entre o cônjuge, é pecado de luxúria, pecado da carne. Homicidas, no livro de Apocalipse diz que homicidas são mencionados como aqueles que praticam o ato de matar ou tirando a vida do outro ser humano. Lembrando que você é uma vida. Se você não se cuida, você se mata. Vou voltar para a academia. Senão eu vou ser homicida. O médico já falou para mim: volta. Eu falei: pera um pouquinho. Volta. Aí me deu uns 6 remédios. Eu falei: estou voltando. 2 meses de um, 6 meses de outro para tratar. Se eu não me tratar, morro. Para onde eu irei? Para onde você irá? Como estão as suas mãos diante de Deus? Apresentando para Ele. Está na hora da igreja despertar. Em Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Portanto, vês prudentemente como ainda, não como necios, tolos ou loucos, mas como sábios, remidos o tempo, porquanto os dias são maus. São bons? São maus. Aqui fala também dos perigos dos últimos dias. 2 Timóteo 3:1 fala dos males e as corrupção dos últimos dias. Versículo 1 diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, e o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Em 2 Timóteo 4:1 diz, fala da apostasia dos últimos dias, a renúncia de uma religião ou crença, abandonando a fé e negando. No versículo 1 diz: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, que a ocasião seja favorável, que não, corrija e repreenda, e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá tempo que as pessoas já não escutarão o ensinamento verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. No versículo 6 diz: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. Olha Paulo dizendo no versículo 7: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça do Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que esperam a sua vinda. Eu espero a vinda dele, e vai por mim, está perto. Na minha infância eu ouvi os pregadores falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e a gente usava lenço, a gente ficava assim, a palavra pegava a gente, pessoas choravam que Jesus está voltando, Ele já está às portas. E que voz você tem ouvido? A quem você tem seguido? A multidão que não sabe quem Ele é? Oi Pedro, tu é Cristo de Deus, sabendo quem Ele é. Só que nos tempos de hoje temos que ser que nem Timóteo. Ele fala: tornai-vos, pois, praticantes.
Aqui em Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Tiago 1, 22, 24. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, põe-se-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece que era a sua aparência. São os espelhos mágicos. Espelhos mágicos que só vê a si mesmo, só vê o eu. Por isso temos tantas pessoas frustradas com igrejas, com Deus, porque prometem que Deus vai dar, mas se Ele não dá, se Ele nem prometeu, o que Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele voltará. Como nós estamos para nos apresentar? Hoje em dia, as pessoas não têm mais aquele fogo aceso. As pessoas têm que fazer algo diferente para cativar o culto. Haja uma aparência, ainda haja um calor. Batem às vezes instrumento, levantam, às vezes uma fumaça no culto. Embebedam as pessoas com barulho. As pessoas não sabem ouvir que Ele já está voltando, já está na hora. Só que ela está com a multidão e não está ouvindo Ele falar, não está conseguindo ouvir Ele falar. E as pessoas vêm fazendo barulhos, os falsos profetas fazendo barulho, quer dizer fazer que eles embebedem com o povo, embebedando-se, embebedecendo para quê? Para ter. Vai que a vitória é sua. Hoje você recebe o milagre, hoje a porta está aberta, mas se não abrir, e aí se não abrir, se Deus não quiser abrir a porta, se Deus não quiser fazer o milagre, pensa que eu não briguei com Deus. Quinta-feira o bispo Alessandro falou assim: você está no esconderijo do Altíssimo. Na hora eu pensei, por isso que as empresas não me acham meu currículo. Você ri? Eu estava bravo. Eu estava bravo com Deus. E aí, Deus? Estou no esconderijo. Ninguém me vê. Ninguém me fala numa entrevista. Aí quando eu vou atender meus clientes, uma banana, pipoca salgada e uma batatinha. Minha filha ama isso. Linguiça de mistura. Está te faltando algo? A batatinha que minha filha ama. A banana que meu esposo estava querendo. Deus ouve as mulheres, não me ouve. Você ri, fala bem de mim para Ele. Está me faltando algo? Esses dias o irmão mandou um pix para mim. Tive que trocar o freio do carro. Paguei o freio do carro. Falei, nem para sobrar um pouco, pai. Está faltando algo? Continue carregando a cruz. Continue pregando as boas novas. Continue chorando. Porque por fora pode estar quebrado, mas por dentro está sendo transformado. Dia após dia. Choro após choro. Porque um dia irá consolar todas as lágrimas, todo choro. E você vai falar, valeu a pena seguir até o fim. Valeu a pena permanecer. É tempo de respirar. Tome a sua cruz, pratique a palavra. Viva aquilo que Ele te prometeu. Só que se Deus não fizer, não se frustre. Porque a porta fechada é dele.
Se a porta abrir, é dele. Se você morreu, amém. Se você viver, gasta a vida para ele. O que ele prometeu lá em Atos 2, fique em Jerusalém, até o quê? Até que seja revestido. A segunda promessa que ele fez, do jeito que ele fez, ele diz, eu vou voltar. Aleluia. Mas espera aí, vou preparar um lugar, mas eu vou voltar. E hoje, o que ele está dizendo? Está na hora. E como você está? Está na hora. Está na hora de voltar ao início de tudo. O que ele prometeu é fica em Jerusalém. O que ele prometeu é que ele vai voltar. O evangelho, que evangelho é esse, pastor? Esse evangelho que ele não te enche para você estufar o peito. Esse é o evangelho que ele te limpa internamente, com intensidade ardente. Esse é o evangelho que não termina em mim, que não terminou com meus avós e nem com meus pais, e não terminará em mim, mas eu participarei dessa caminhada. Eu carregarei a minha cruz até quando? Até o fim. Porque eu entendo que o evangelho não é para começar somente em mim, nem terminar em mim. Ele pode começar por você no começo, porque você teve um encontro com Cristo hoje, mas ele vai transbordar e não ficará só em você. Alcançará vidas do seu lado atrás, filhos. Se você está aqui porque alguém orou por você, alguém orou por você, por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Porque por mim mesmo eu não estaria. Mas alguém se ajoelhou e orava todos os dias. É meu filho. O dia que meu pai morreu, minha mãe chegou no velório. No velório, mãe. Chegou assim: Deus, te entrego o meu filho. Faça o que tu queres. Nós estamos em 8. Ela entregou logo o último. Podia ter sido o primeiro, né? Mas ó Senhor, no velório meu pai era pastor. O que ela fez ali? Pega o bastão e continua. O que o seu pai começou. Ela não falou com essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. Continua carregando a cruz que o seu pai pegou. Quando meu pai se converteu, ele andava com um revólver assim no culto. Se esse pastor não falar que é de Deus, eu mato ele. Quando foi ver, meu pai já estava no altar, entregando as armas, a arma dele. Eu não sei como eles não pegaram e jogaram fora, porque a arma ficou em casa depois. Doidos. Depois a gente mandou e entregou para a polícia, 30 anos depois. Aí ele entregou a arma, entregou as balas e aceitou Jesus. Não parou nele. Minha mãe aceitou Jesus. Não parou na minha mãe. Meus irmãos aceitaram Jesus. Não parou nos meus irmãos. Eu aceitei Jesus. E não vai parar em mim, porque essa cruz eu vou continuar carregando. Continue carregando até o fim. Por isso dizia Tiago 1:22, não se limite porém a apenas ouvir, põe em prática. Em outras palavras, não seja somente ouvintes, mas seja o praticante da palavra. Em Tiago 1:14 diz que a atenção vem de nossos próprios desejos, mas que nos seduzem e nos arrastam. Esse desejo dão a luz ao pecado. Enquanto o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar.
Meus amados irmãos, tem gente que precisa de um manual para sobreviver. Quer um manual? Quer um mapa? Aqui. Esse é o manual para você sobreviver. Quer um caminho? Está aqui. Está doendo? A resposta está aqui. Quer uma cura? Está aqui. Esse é o manual da nossa sobrevivência. Só que entenda nesta noite, evangélico sem cruz produz cristão sem céu. Está na hora de despertar e carregar a cruz, sem largar. Em Apocalipse 3:1 diz que sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele está falando de quem? De quem não é cristão? Não, ele está falando de quem é cristão. Versículo 2: desperte, fortaleça a pouco que resta, pois até mesmo isso que está quase morto, veja que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, e agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. É isso que eu quero ouvir do Senhor. É isso que eu quero ouvir do meu Deus. Então nessa noite, ouça a igreja, ouça jovem, o que a palavra está dizendo. Está na hora. Está na hora. Em Apocalipse 3:14 diz que escreva esta carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, e o testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, e nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Vos diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não pertence, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Amado, que palavra é essa? Que palavra é essa que Deus fala? Eu não sei se você quis ouvir uma palavra de conforto, mas teve uma vez que Jesus pregou tão forte, mas tão forte, tão duro, que a multidão falou assim: que palavra dura é essa? Não é para mim não, é para o Joãozinho ali, é para o irmão que não veio. A multidão foi embora, ficaram 12, aliás, ficaram de 500, ficou 70, dos 70, 12, dos 12, Jesus olhou assim: quer ir? Vai. Pedro olhou assim: para quem iremos? Se só Ele tem palavra de vida. Para onde você vai? Se só Ele tem palavra de vida. Eu tenho fome de avivamento, eu tenho fome dos leões que carregam o DNA de Jesus, que carrega a sua cruz, que gastam a sua vida para Deus.
Quanto? Todos os dias. A palavra de Deus é imutável, o amor de Jesus é imutável, a sua justiça é imutável. Deus é amor, mas Ele também é justo. Ele odeia o pecado, e Ele alerta o povo. Você pode estar se perguntando agora: para onde irei agora? Não existe lugar mais seguro que estar nele. Não existe lugar mais seguro que estar nele. Qual é o caminho que devo caminhar? Para onde tu queres que eu vá? É isso que tem que falar para ele. Por quê? Porque só Ele tem palavra de vida. Só Ele que pode nos salvar. E confiar em Deus e viver perigosamente. E Deus nessa noite Ele está o quê? Ele está abrindo os olhos nessa noite, nesses últimos dias. Ele vai mostrar na sua casa, Ele vai te dar armas para você poder lutar. Nesses últimos dias Ele está abrindo os olhos, está despertando o povo. Porque Ele está entregando nas tuas mãos a arma para você lutar. Entenda a palavra: uns morrem no deserto, mas outros conquistam grandes coisas lá. Então escolha hoje servir ao Senhor. Está na hora de despertar da igreja, está despertar do irmão, do jovem, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, porque está na hora. Em Apocalipse 22:3 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz aquele que lava as suas vestes, e eles serão permitidos entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os assexuadamente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos, e todos que gostam de praticar a mentira. E eu, Jesus, envio o meu anjo, a fim de que lhe dá essa mensagem para a igreja. Amado, está na hora. O rei está voltando. Só que eu quero te dizer: você quer beber? Beba. Quer se prostituir? Se prostitui. Quer funicar? Funique. Só que tem um seguinte: tem duas escolhas. Ou você se conserta agora, que ele é seu advogado, ou você se conserta, ou nem se conserta, ou você vai ver quando ele começa a ser seu juiz, porque ele vai julgar as tuas mãos, aquilo que você fez. Eu quero dizer nesta noite: está na hora de despertar, de carregar a cruz e seguir ele. Por isso Apocalipse 7 diz, 2:7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Entenda, nunca haverá paz na sua alma, até que você esteja disposto a obedecer, disposto a ouvir a voz de Deus, e a cumprir ela. Está na hora, sabe do que? Trocar suas vestes. Já estou acabando. Está na hora de trocar suas vestes. Trocar a marca da sua roupa. Eu quero comprar roupa nova, mas aquele tem. Essa roupa está com os dias contados que você está vestindo. Não esquenta, pois essa roupa não se comparará ao linho fino, puro. E quando ela aparece na luz, ela brilha. Em Apocalipse 19:8 diz que ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante de pano,
para se vestir ao linho são as boas ações da obra de Deus. Ele tem vestes novas, só que está na hora da gente voltar, está na hora de a gente se alinhar de uma vez por todas. Por quê? Porque as portas estão se fechando. As portas estão se fechando. E o que eu tenho que dizer nessa noite é: não espere ela fechar, porque pode ser muito tarde. Fique de pé, amados. Segundo Coríntios 10:4 diz: porque as armas que lutamos não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nessa noite, se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor, e quando estiver orando, eu te peço uma coisa: ainda dá tempo. Ainda dá tempo para reconciliar. Ainda dá tempo de fazer aliança com Jesus. Ainda dá tempo. Mas seja rápido, porque o tempo está abreviado. Se tiver alguém, quando eu estiver orando, vem aqui na frente, queremos orar por ti.